Glória a Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo. Abre Mateus capítulo 13, versículo 19. Mateus capítulo 13, versículo 19. Enquanto o pastor Isaac ministrava aqui o dízimo e oferta, o Senhor me fez lembrar desse texto. Não é o texto-chave da mensagem, mas eu queria começar introduzindo com ele para que nós possamos estar ligados. Presta atenção. Quando uma pessoa faz o quê? Você está aqui, irmão? Você veio para o culto? Lê comigo. Quando uma pessoa escuta a palavra do reino ou a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e faz o quê? Arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Presta atenção, vou repetir. Quando uma pessoa, quem veio aqui para escutar a mensagem? Quem veio para ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Você veio? Agora presta atenção. Quando uma pessoa escuta a palavra do reino, mas não compreende, o que acontece? O maligno vem e arranca a semente que foi semeada no coração. Por que você precisa ficar ligado na palavra? Por que eu preciso ficar ligado e prestar atenção na mensagem, pastor Isaac? Porque se eu não prestar atenção, eu não entendo. Sim ou não? Eu não consigo entender aquilo que eu não estou focado para ouvir. E aí o que acontece? Às vezes alguns irmãos vêm para o culto, vêm para a igreja. Eu vou ouvir uma palavra hoje, mas ela não presta atenção. E se ela não presta atenção, ela não compreende. E se ela não compreende, a semente que foi lançada no coração vai ser arrancada pelo maligno. Por quê? Satanás não quer que você entenda a palavra, irmãos. Por quê? Porque João 8,32 vai dizer que quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Quando eu conheço a palavra me traz libertação. A palavra me traz o entendimento de que agora eu sou livre. Tem alguém livre aqui nessa noite? Só que quando alguém ouve a palavra do reino, mas não entende, não compreende, então vem o maligno e rouba-lhe a semente. Escuta, eu vou jogar sementes aqui para o seu coração nesse momento. Mas se você não compreender, quando você sair por aquela porta, Satanás vai roubar tudo de volta. E às vezes o que acontece é que pessoas vão em igrejas, de igrejas em igrejas, e a vida não é transformada. Porque a única coisa que nós precisamos é entender a mensagem. A única coisa que nós precisamos é entender o reino de Deus. É ter uma clareza, é ter um entendimento claro de quem Jesus é e da sua palavra. Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo, irmãos? Está tudo bem com vocês? Está bem mesmo? Fui pego por uma palavra no domingo. Era a mensagem que eu ia pregar no domingo, Deus não deixou. E eu trouxe essa mensagem hoje. Por que eu perguntei se você está bem? Porque nem todos os dias você está bem. Amém ou não? Nem todos os dias são bons. E às vezes por força do hábito a gente fala, está tudo bem. Às vezes por força do hábito a gente fala, está tranquilo. Só que, posso falar uma coisa? Só você e Deus sabe o que às vezes está dentro do seu coração quando você fala, está tudo bem. Às vezes só você e Deus sabem do turbilhão de coisas que está acontecendo na sua alma, quando você vira para alguém e fala assim, está tudo bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, não é errado não estar tudo bem. Nem todos os dias você vai acordar com aquele ânimo, com aquela vontade, com aquele gás, com aquele fôlego. Nem todos os dias estará tudo bem. Por quê? Porque tem dias que a má notícia chega. Tem dias que a porta se fecha. Tem dia, pastor Paulo, que a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir. Nem todos os dias nós vamos receber elogios. Nem todos os dias nós vamos receber apertos de mão. Nem todos os dias nós vamos receber um abraço e um tapinha no ombro. Vai ter dia que vai ter perseguição. Vai ter dia que vai ter aflição. Vai ter dias que você vai se entristecer. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Vai ter dias que as pessoas vão te ferir. Está pronto para isso? Irmão, eu posso liberar uma profecia aqui? O Senhor falou comigo hoje à tarde que nesses dias Ele vai enviar pessoas que nós vamos precisar perdoá-las. Escuta, Deus vai trazer pessoas que feriram você, machucaram você, quem sabe caluniaram você, abriram uma ferida na sua alma, e o Senhor está dizendo assim, é para você perdoar. Hoje eu fui constrangido por uma palavra na parte da tarde e eu chorei como criança, porque em
Atos capítulo 7. Depois, isso não é a mensagem que eu vou pregar. Você não está com pressa não, né? Tá, então tá. Em Atos no capítulo 7, a Bíblia vai falar sobre um menino chamado Estevão. Ele é conhecido pelos estudiosos como o primeiro mártir depois de Cristo. A Bíblia vai dizer que Estevão está sendo apedrejado por um motivo. Qual era o motivo? Pregar o evangelho de Cristo. Estevão não tinha cometido nenhum crime. Estevão não tinha roubado ninguém. Estevão não tinha matado ninguém. Estevão não era um assassino. Estevão não era um vagabundo. Estevão não era um mau caráter. Estevão era um pregador do evangelho. E é exatamente por esse motivo que ele estava sendo apedrejado. Só que o texto é claro em dizer que as pessoas estão apedrejando Estevão, e ele estava aos pés de um rapaz, de um homem chamado Saulo. Eles estavam no Sinédrio, na cidade de Jerusalém. Presta muita atenção. Se você trouxe o lenço, segura na sua mão, porque Estevão agora está, eu imagino, conjecturando a palavra, Estevão jogado no chão, recebendo pedradas, e Paulo olhando para ele. E se você for ler o texto, a Bíblia vai dizer que Paulo consentia sobre a morte de Estevão. Sabe o que é a palavra consentir? Concordar. A palavra consentir é aprovar. Ou seja, Paulo, que antes era Saulo, estava concordando com o que eles estavam fazendo. Preste atenção. Paulo era um homem responsável por assinar os decretos de morte de todas as pessoas que pregavam Cristo, que falavam sobre Jesus, que falavam sobre a palavra. Em outras palavras, Paulo era o cara que permitia, que dava permissão para matar crente. Hoje, na sociedade que nós vivemos, com certeza Paulo seria reconhecido como serial killer. Um homem que através da vida dele matou muita gente. E agora eles estão apedrejando um menino que estava pregando o evangelho, e Paulo estava consentindo. Isso está em Atos no capítulo 7. Preste atenção, 2 capítulos depois, Atos no capítulo 9. Sabe o que acontece? Esse mesmo Saulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e a Bíblia vai dizer que ele se converte ao cristianismo. O mesmo Saulo que estava consentindo, pastor Isaac, a morte de um menino que estava pregando o evangelho, agora se converte ao evangelho. Pastor, onde o senhor quer chegar? Paulo se converte a Jesus e agora se torna um apóstolo, se torna um discípulo, se torna um pregador, um dos maiores líderes do cristianismo, um dos maiores evangelistas, apóstolos, abridores de igreja. E isso acontece no Atos 9, ele se converte. Um pouco mais à frente, em Atos capítulo 21, a Bíblia vai dizer que Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária. E sabe para onde ele vai? Ele vai para Jerusalém. E agora o texto vai dizer, se eu não me engano, no seu versículo 5, depois em casa você estuda, que Paulo está em Jerusalém, pastor Isaac. E sabe o que acontece, pastor Paulo? O texto é claro em dizer que Paulo vai se encontrar com os irmãos da igreja de Jerusalém. Escuta uma coisa. Eu estou em casa, sentado na mesa, e eu imaginei uma cena, Guerino. Paulo chega na porta da igreja de Jerusalém. Conjectura comigo, irmão. Imagina agora na portaria da igreja a mãe de Estevão. Imagina na mídia da igreja os irmãos de Estevão. Imagina no louvor da igreja os primos de Estevão. O menino que Paulo consentiu a morte dele. Agora o mesmo Saulo chega na igreja. E sabe o que eu imaginei? A mãe de Estevão dizendo assim: paz do Senhor, irmão Saulo, seja bem-vindo à nossa igreja. Escuta, era o cara que matou o filho dela. Está na Bíblia, pastor? Não está. Mas só que quando você vai aprofundar na teologia, você vai descobrir que isso é um período pequeno de tempo. Não tinha muito tempo. Escuta, para quem é mãe aqui, irmãos, uma mãe que perde o filho vive um luto eterno. Sim ou não? Tinha gente da família de Estevão naquela igreja aquele dia, e eles tiveram que aceitar Paulo lá. Para o seu irmão Saulo, fica à vontade, procura uma cadeira para você sentar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nesses dias podem entrar pessoas por aquela porta, ou pessoas podem procurar você que fizeram coisas horríveis
feriram, que te machucaram, que te desonraram, que foram ingratas com você, a minha pergunta é: como você vai recebê-las? Nós vivemos em um mundo onde todo mundo quer procurar um culpado, irmãos. Nós estamos em um mundo onde todo mundo quer transferir a culpa. Nós estamos em um mundo onde todo mundo quer transferir a responsabilidade. A minha pergunta é: onde estão os cristãos que se parecem com Cristo de verdade? E de verdade, o culto silencioso é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer para o seu discípulo Timóteo que nos últimos dias se levantariam homens maus. Nos últimos dias se levantariam homens soberbos, se levantariam homens amantes do dinheiro, se levantariam homens inimigos de Deus, amigos das práticas mundanas, mas inimigos de Deus. E esses homens, eles iriam fazer com que os dias se tornassem maus. Escuta, irmãos, nem todos os dias nós vamos estar bem. Nem todos os dias será o dia maravilhoso. Nem todos os dias será o dia sobrenatural. Nem todos os dias será o dia que eu acordo e digo: hoje é o dia que o Senhor escolheu. Não. Tem dias que o céu parece de bronze. Tem dias que vem um peso sobre os nossos ombros. Será que é só comigo que acontece isso? Tem dias que a vontade que dá é de não levantar da cama e não sair do quarto. É ou não é? Será que é só comigo? Tem mais alguém? Tem ou não? A questão é: pastor, nem todos está tudo bem. Ok, mas onde o senhor quer chegar com isso? A questão é: o que fazer quando não está tudo bem? Qual atitude tomar quando não está tudo bem? Qual é a forma de me comportar quando as coisas não estão acontecendo da forma que eu planejei? O que eu faço, pastor, quando a porta se fecha na minha frente? O que eu faço quando eu recebo a notícia que a enfermidade chegou? O que eu faço quando eu recebo a notícia que alguém vai me deixar, alguém vai embora? O que eu faço quando eu recebo a notícia? O que fazer no dia mau? Qual posicionamento tomar no dia mau? Em dias que não está tudo bem. Sabe o que acontece? No dia mau parece que a gente perde o senso de direção. Alguém já ficou descabeceado? Você perde o senso de direção, você não sabe o que fazer, você não sabe qual atitude tomar, parece que nada mais faz sentido. O dia mau tem o poder de tirar o nosso foco. Pessoas que estavam completamente centradas nos seus propósitos, nos seus ideais, nos seus projetos, nos seus sonhos, parece que o dia mau chega e arranca todo aquele ânimo, toda aquela força, todo o vigor, todo o gás que tinha para cumprir o propósito, e a gente não sabe o que fazer, a gente perde o senso de direção, parece que dá um bug na mente, e então a gente fica paralisado. Isso pode não fazer sentido para muitas pessoas aqui, mas eu creio que tem gente que chegou aqui nessa noite para ouvir isso. Essa mensagem é para você que não sabe o que fazer no dia mau. Essa mensagem é para você que não sabe o que fazer quando o tempo fecha. Essa mensagem é para você que não sabe o que fazer quando a porta se fecha. A questão, escuta o que eu vou dizer para você. Eu estou lançando as sementes. Amém ou não? O que eu e você precisamos aprender nesses dias é que o que dá destino para mim no dia mau não são as minhas emoções, mas são as minhas atitudes. O que vai me fazer vencer o dia mau é não andar pelas minhas emoções, mas andar pelas minhas atitudes, andar pelos meus posicionamentos. Escuta, irmão, se no dia mau você andar pela emoção, você vai parar. Se no dia mau você andar pela sua emoção, você vai desistir. Se no dia mau você andar pelas emoções, pela alma, você vai olhar para trás e retroceder. Então o que falta no dia mau, escuta, o que falta no dia mau, fala comigo assim, é uma decisão. Não é assim, é decisão. Qual decisão, pastor? Decisão de ser firme. Decisão de ser constante. Decisão de permanecer no ambiente em que eu fui inserido por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dia mau não quer dizer que Deus te odeia. O dia mau não quer dizer que o Senhor esqueceu de você. O dia mau não quer dizer que o Senhor te abandonou.
Escute uma coisa que eu vou dizer para você: o dia mal não é para te matar, o dia mal vai te amadurecer. Mas você precisa de uma decisão e não andar pelas emoções. No dia mal parece que a nossa alma sobressai. Eu estou falando isso aqui, introduzindo, para que no final você entenda o que eu vou falar aqui. No dia mal parece que a alma sobressai. Parece que a vontade de chorar é maior do que de sorrir. Parece que a vontade de ficar deitado é maior do que a vontade de levantar. É ou não é, irmão? No dia mal a gente até pensa que o inimigo vai vencer. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que aquele profeta estava na carne quando ele liberou aquela palavra sobre mim. Eu acho que de verdade eu não sei o que eu fiz. E aí tem gente que começa a falar assim: mas eu não fiz mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu nunca lesei ninguém, Irmão, não tem a ver com você ter feito alguma coisa, mas Deus precisa te treinar. E há quem diga que mar calmo, há quem diga que mar calmo não faz bom. E se eu falar para você que Deus vai precisar dar uma agitada no barco? E se eu falar para você que nesses dias o Senhor vai precisar dar uma balançada em você, em algumas áreas da sua vida, se não for todas? Tem alguém aqui? O pastor Arthur está pregando sério e daqui a pouco começa a rir. Tem alguém aqui que está passando por um vento na área financeira? Tem. Você que não levantou a mão, depois do culto eu preciso conversar com você, eu preciso do dinheiro emprestado. Ok? Não, porque se você não levantou a mão é porque está tudo certo, tem dinheiro no bolso. Quem aqui está passando por um vento na área sentimental? Vento ou tempestade? Alguém está passando por um vento na área profissional? Alguém está passando por um vento? Deixa eu pensar. Onde? Será algum tipo de relacionamento, amizade, alguma coisa? Tá. Escuta, irmãos. E se eu falar com você que esse vento pode estar sendo soprado pelo próprio Deus? Mas para que Deus precisa fazer isso, pastor Arthur? Porque a mentalidade do ser humano só desperta no caos. O ser humano parece que ele só desperta na tribulação. Parece que o ser humano ele só acorda quando a necessidade chega. Irmão, pode me chamar de herege, pode me chamar do que for, mas e se eu falar para você que Deus sabe disso, e Ele está dizendo assim: se é na necessidade que você desperta, então deixa eu te colocar em uma, para ver se você acorda. Se é no deserto que você me busca, se é no deserto que você jejua, se é no deserto que você quer ir para o culto, então eu sou capaz de te manter nesse lugar, para manter você perto de mim. E se eu falar para você que o deserto não vai acabar enquanto você não aprender a depender 100%, escuta, 100%, escuta, 100%. E se eu falar para você que o vento vai bater até você estar pronto, escuta. Jesus certa feita está conversando com Pedro, um dos seus discípulos. Ele está dizendo assim: Pedro, Satanás me pediu permissão para te peneirar. Alguém lembra dessa palavra? Quem lembra? Jesus está conversando com Pedro, dizendo assim: ó, o diabo me pediu permissão para te peneirar. Irmão, peneirar um homem como? Vamos ser inteligentes e pensar: como que o diabo consegue peneirar uma pessoa se ela tiver só o pó? E aí Jesus está dizendo assim: Pedro, o diabo me pediu permissão para te peneirar. E qual é o problema, Jesus? É que eu permiti. Aí ele continua a conversa dizendo assim: Pedro, agora vai. E quando você se converter, ajude seus irmãos. Por que Jesus está falando isso, pastor Isaac? Por que Jesus está falando assim, ó, quando você se converter? Opa, isso significa que Pedro ainda não?
se eu falar que os que ainda não se converteram nesses dias vão precisar passar na peneira? Vão precisar ser moídos. E tem mais, quando você se converter, ajuda seus irmãos. Ele está dizendo assim: quando você sair dessa, porque você vai sair, porque eu vou estar com você lá. Não quer dizer que eu deixei o Satanás te peneirar, que eu vou te abandonar e te largar de mão. Não, e Satanás só vai aonde eu permito. Escuta, irmão, eu não quero dar credibilidade para o diabo aqui, porque segundo Martinho Lutero, até o diabo é diabo de Deus. Martinho Lutero teve uma visão do diabo, e é como se fosse um cachorro na coleira, e quem está segurando? Só vai aonde Deus deixa. Satanás está preso, e está preso pelo Cristo Todo-Poderoso. Ele só vai tocar em você até onde Deus permitir. Olha só, Satanás pode tocar em tudo que Jó tem, mas não encosta a mão na vida dele, porque a vida dele me pertence. Então escuta, esse vento todo que está batendo, essa tempestade que está assolando o seu barco e o meu também, que parece que o barco vai virar, parece que nós vamos afundar, parece que é o fim. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que é o começo de uma grande reviravolta que Jeová vai fazer na sua história, em nome de Jesus Cristo. É o começo de uma grande reviravolta que o Senhor vai fazer na sua casa. É o começo de uma grande reviravolta que o Senhor vai fazer no teu ministério. É o começo de uma grande reviravolta que Deus vai fazer no teu casamento. É o começo de uma grande reviravolta que Deus vai fazer na tua empresa, porque a tempestade assola o barco onde os discípulos estavam, e de repente Jesus vem andando sobre as águas e ele diz: aquieta-te, mar, aquieta-te, tempestade. Pastor, segura, estou todo arrepiado. Pastor, parece que o meu barco vai afundar. Deixa as ondas baterem, só segura. Por quê? Porque em breve e ele virá, soberano em poder, ele virá. Presta atenção no que você está cantando. E o governo está nele. Vejam, ele traz o quê? Consigo a sua recompensa. Aponta o dedo para alguém que está do seu lado e fala assim: a recompensa vai chegar. Fala para ele: aguenta firme, porque ele vai trazer a recompensa. Aguenta firme, porque ele vai trazer a bonança. Aleluia! Por isso, as minhas decisões são cruciais nos dias maus. O meu comportamento, as minhas atitudes, elas vão definir como eu vou passar pelo dia mau, a forma com que eu vou me comportar. Então, pastor, o que fazer? Qual decisão eu devo tomar? Meu Deus do céu, está difícil demais. Abre para mim Mateus capítulo 11, versículo 28. Ah, meu Deus do céu. Mateus capítulo 11, versículo 28. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmão. Jesus estava pregando para um tipo de gente, um grupo de pessoas, e ele vira para aquelas pessoas e diz assim: vinde a mim. Você consegue se imaginar lá? Viaje comigo na história. Jesus está no meio da multidão pregando, e ele vira para aquelas pessoas e diz assim: ó, vinde a mim. Ou seja, se acheguem até mim. Quem? Você que está passando um dia mal, você que está passando por um mau momento, você que está aflito, você que está sobrecarregado, você que está triste, você que está desanimado, vinde a mim todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Eu darei descanso para as vossas almas. O que Jesus está dizendo aqui, Arthur? Jesus está dizendo que existe um ambiente disponível para as pessoas que estão passando por um dia mau, por um momento mau. Que ambiente é esse, pastor? Vinde a mim. Qual é o lugar que eu preciso ir no dia mau? Para os braços de Jesus. Qual é o lugar que eu preciso estar no dia mau? Nos braços do Cristo, nos braços do meu Abba, debaixo das asas do Onipotente.
É nesse lugar, escuta, irmãos, eu ainda estou na introdução. Foi você que falou que não estava com pressa. Existe um ambiente disponível para mim no dia mau ou no momento ruim. Existe alguém disponível para me ajudar nestes momentos. Pastor, eu estou no dia mau, eu mandei mensagem para o meu discipulador, ele não respondeu. Eu fui na igreja, bati na porta, ninguém atendeu. Liguei para o pastor, ele estava ocupado. Fui na minha Miglis. Ela estava ocupada atendendo outra Miglis. E aí eu fui na minha mãe, ela não soube me explicar nada, ela não conseguiu me ajudar. Eu cheguei lá e eu não consigo, ninguém quis me atender. Vinde a mim. Pastor, meus amigos me abandonaram. Minha namorada foi embora, o namorado sumiu na braquiária, não me atende mais o telefone. Eu estou desesperado. Vinde a mim. Existe um lugar disponível para você que está sobrecarregado. Existe um lugar disponível para você que está desanimado. Existe um lugar disponível para você que está sobrecarregado. E esse lugar é no Senhor. A questão, escuta, é que Jesus está fazendo um convite. Ele está convidando, vinde a mim, vem. Ele está chamando, sim ou não? E qual é o problema aqui, pastor Arthur? O problema é que um convite você pode aceitar ou rejeitar. E qual é o problema das pessoas, pastor Isaac? O problema de muita gente é que no dia mau ela decide rejeitar o convite de Jesus de vir até mim e eu vou te... O problema do dia mau são as decisões erradas. O problema do dia mau são as decisões precipitadas. Eu vou sumir, eu vou embora, eu vou desaparecer. Você quer desaparecer? Desaparece para o monte. Eu fiz isso esses dias. A vontade era desaparecer para a Antártida, não sei. Eu queria ir para o lugar mais longe da terra que eu pudesse. Só como não tinha veículo disponível, eu fui para o monte. E eu cheguei lá e... Irmãos, e eu sentei na minha pedrinha. Eu coloquei um louvor. Eu coloquei uma música que diz assim, ó: existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Quem lembra dessa música? Em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir. Em tua presença. E ali eu comecei a adorar Jesus. De repente as lágrimas desceram. E eu estava sentado na pedra. De repente eu já estava deitado no chão. Escuta, totalmente entregue. Posso perguntar? A quem ou ao que você se entrega no dia mau? A quem ou o que você se entrega no dia mau? E eu comecei a, parecia que eu estava nadando assim no cascalho, no monte. E eu comecei a chorar e gritar e urrar. Ali é o lugar onde você pode gritar e ninguém te ouve, irmão. Às vezes a vontade que der é de gritar em cima do altar. Às vezes a vontade que dá é de chorar aqui em cima. Mas como a gente tem que manter uma... Eu deixo para chorar lá. Eu deixo para gritar lá. Eu deixo para dizer... E naquele momento ali parece que o Senhor vem com um refrigério, com um bálsamo. Ele diz assim... Sabe quando o menino, a criança está chorando e a mãe pega ele no colo e começa a fazer assim, ó... Algumas mães ficam assim, tem uma dancinha, não tem? A criança sossega, sim ou não? Existe um salmo que eu não sei onde está agora, os meninos podem procurar, mas está na Bíblia, que o salmista está dizendo assim, se eu não me engano é o 131 ou 135, não me lembro agora. Mas ele diz assim, ó: eu não me ocupo de coisas grandiosas demais, e eu nem estou à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada descansa nos braços da sua mãe.
assim é a minha alma para contigo. Aí ele fala assim, ó: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu não estou buscando grandes coisas. Olha aí, Salmo 131. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, e nem arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Versículo 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Ele está dizendo assim, ó: a minha alma descansa nos teus braços, como uma criança descansa nos braços da mãe. Por que eu estou dizendo isso? Que é para você aprender a descansar nos braços do Senhor no dia mau. É para você aprender a descansar nos braços daquele que te prometeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora eu vou começar a te encorajar. Até aqui eu estava suave, mas agora o profeta desceu. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você: o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. No dia mau a promessa continua de pé. No dia mau a promessa continua de pé. No dia mau Ele continua sendo Deus. No dia mau Ele continua sendo o Senhor. No dia mau Ele continua sendo a provisão. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele continua sendo hoje, e Ele será o mesmo Deus eternamente. Por isso, escuta uma palavra que eu vou dizer para você: se no dia mau você tomar a decisão correta de ir para os braços do Senhor, quem sabe o Lázaro pode ressuscitar outra vez. Quem sabe o vale de ossos secos pode se levantar uma vez mais. Quem sabe o mar vermelho se abre de novo. O problema é que no dia mau a gente toma as decisões erradas. E o que a gente faz? A gente vai para os lugares errados. No dia mau a gente ouve as pessoas erradas. E no dia mau a gente toma as decisões erradas. No dia mau a gente vai para os lugares errados. A gente ouve as pessoas erradas e toma as decisões. É isso que me faz perecer. É isso que me faz declinar dia após dia. Por isso, no dia mau, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escuta, ele está dizendo: eu vou diminuir a carga. Está pesado demais, pastor. Vinde a mim, eu vou diminuir essa carga. Você está carregando um fardo que não é seu, eu vou tirar ele dos seus ombros. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele está dizendo assim, ó: não é que vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Irmãos, quantos cristãos nós temos aqui nessa noite? Eu estou falando os raiz. Cadê os raiz? Eu não estou falando Nutelinha que sai da igreja por qualquer vento de doutrina, não. Eu estou falando os raiz. Tem crente raiz aqui? Tem ou não tem? Vou te dar uma ótima notícia: não vai ficar mais fácil. Ótima notícia, pastor? Não vai ficar mais fácil. Com Jesus se torna mais leve. Mais fácil não. Porque os dias vão de mal. Os dias vão de mal. Os dias vão de mal. Mas eu tenho um lugar para ir. Eu tenho um ambiente para estar. Eu tenho um amigo que é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Eu tenho alguém que é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu baluarte. Eu tenho alguém que é um amigo fiel, consolador. Eu tenho alguém que é o Senhor dos exércitos, que guerreia as minhas guerras. Eu tenho alguém que é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu tenho alguém que é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Eu vou diminuir a carga, vai ficar mais leve, mas não vai ficar mais fácil. Pergunta por quê? Só faço todo mundo perguntar. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Por que não vai ficar mais fácil, pastor? Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Como que Jesus aprendeu a obediência? Sofrendo. Só que ninguém quer ouvir que vai sofrer. O que nós queremos ouvir? Eu quero ouvir que Deus vai me abençoar, pastor. Eu quero ouvir que esse ano eu caso.
Eu quero ouvir que esse ano meu salário vai triplicar, eu vou ser promovido. É isso que a gente quer ouvir. Mas ninguém quer ouvir que para você aprender sobre obediência, você vai ter que Quem quer sofrer, levanta a mão. Pastor, vamos fazer projeto de vida? Vamos. Qual é o tema? O ano da vitória. É fácil demais congregar nesses lugares. O ano da vitória, o ano da prosperidade, o ano da colheita, o ano do crescimento, o ano da bênção, o ano da porta aberta, o ano do... Já pensou a gente fazer o ano do sofrimento? Você já imaginou o tanto de crente maduro que ia se levantar dentro da igreja? Qual é o problema da igreja? Qual é o problema da juventude de hoje? Não aprende a sofrer, não aprende a perder, não aprende a ser confrontado, não aprende a ser afrontado, e por isso eles são expelidos. Dá um glória a Deus assim, desse tamanhozinho. Pastor, eu perdi o controle das coisas. Posso falar ou não? Pode ou não? Deus só pode te mostrar que está no controle de tudo, colocando você em situações que você não pode controlar. Vou repetir. Deus só pode te mostrar que Ele está no controle de tudo, colocando você em situações que você não pode mais controlar. Alguém já viveu isso ou está vivendo? Pastor, não tem mais controle. Perdi o controle, não consigo mais resolver. Fugiu do meu. E Deus está dizendo assim: que bom, agora eu entro no controle. Que bom que você já desistiu. Irmão, eu vou falar. Para de insistir em uma coisa que você não está conseguindo resolver. Para de insistir numa situação que você não está tendo capacidade para resolver. Pastor, então o que eu faço? Coloca na mão do grandão da Galileia, porque ele sabe muito bem resolver problemas. Jeremias desceu à casa do oleiro. E agora o texto vai dizer que quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele se depara com o oleiro com um vaso na mão, e o texto vai dizer que esse vaso se quebra. Sim ou não? O que o oleiro faz? Pega o vaso que está quebrado e começa a refazer o barro de novo, o vaso de novo. Sim ou não? E agora Deus vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, será que eu não posso fazer dessa mesma forma com você? Por que Jesus usou um oleiro e um vaso quebrado para dar de exemplo a Jeremias? Porque o oleiro é especialista. Escuta aqui, o oleiro é especialista em refazer vaso que está quebrado. Pastor, mas eu cheguei aqui e me quebraram em 1000 pedaços. Vai para a mão do oleiro, que ele vai pegar você, vai te refazer de novo, do jeitinho que ele sempre planejou, meu irmão. Você precisa andar com quem é especialista no assunto. Uma vez eu e a pastora Ana morávamos num apartamento lá no bairro Esperança. Senhor, só a misericórdia de Jesus. Quem dera se tivesse ônibus para a gente ir para a igreja naquela época, hein? Não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, só tinha 2 pernas. E a gente vinha do Esperança a pé para congregar na igreja. E aí um dia a gente foi na rua, quando a gente chegou em casa, simplesmente a chave da nossa casa não queria abrir a porta. Eu colocava a chave, tentava destrancar a porta, não abria. Eu fiquei por uns 40 minutos tentando abrir a porta e não consegui. Até que eu liguei para o chaveiro. E aí, passado alguns minutos, o chaveiro chegou. Ele pegou um negócio parecendo uma pinça assim, ó. Irmão, não deu 1 minuto não. Vou falar uns 30 segundos. Ele enfiou a pinça assim, fez assim, ó. Clac! A porta abriu. Veio em mim a palavra do Senhor. E Deus falou comigo assim: você ficou quase 40 minutos tentando abrir uma porta e não conseguiu. O chaveiro chegou e abriu com poucos segundos. Por quê? Porque ele é especialista em abrir portas. Ele não gastou 1 minuto para abrir aquela porta. Por quê? Porque ele é um chaveiro. E se eu falar com você, irmão, que você vai ter que colocar essa chave na mão de quem é especialista para essa porta abrir? E se eu falar para você parar de ficar batendo com a cara nessa porta? Pastor, mas eu tentei uma vez, tentei 2, tentei 3 e não deu certo. Então é porque você não é especialista para abrir essa porta. Você não consegue entender. O que eu faço? Chama o chaveiro. Você pegou o diagnóstico do exame na mão, o médico falou que é poucos dias de vida. Chama o médico dos médicos agora, entrega na mão dele, irmão. Pastor, mas
eu estou apertado, aconteceu muitas coisas, as coisas fugiram do meu controle. E eu não estou falando que Deus vai pagar a sua dívida, amém ou não? Mas Ele vai te dar vigor e sabedoria para você resolver todos os problemas que, quem sabe, foi você mesmo que causou. Que bom que você falou glória a Deus, menino. Isso significa que Deus está falando. Deus só pode me mostrar que está no controle, me colocando em situações que eu não tenho mais. Escuta, irmão, quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, não tinha recurso humano para resolver, sim ou não? Moisés está diante do Mar Vermelho, atrás vem os inimigos, e agora não tem mais recurso, Felipe, acabou. Moisés olha para um lado, é o mar, olha para trás o inimigo, e agora? Agora nós vamos morrer. Não vai morrer por quê? Porque agora chegou a hora do Deus do sobrenatural entrar em ação, Moisés. Olha para o povo e diga ao povo que marche. E sabe o que aconteceu quando Moisés bate o cajado no chão? O impossível aconteceu. Sabe por quê? Porque Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Eu vou ter que jogar água em você para você gritar aqui. Solta esse negócio que está preso na sua garganta, pelo amor de Deus, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem dozinha de você. Deus não tem pena de você. Não adianta chegar na igreja e ficar com carinha de misericórdia. Oh Deus, olha para mim. Ele já está olhando, é você que precisa olhar no espelho agora. É por isso que eu tenho dificuldade com... com... Como é que fala a palavra, Jesus? Me fugiu agora aqui. Quando a pessoa se menospreza a si própria. Vitimismo. Eu tenho dificuldade com vitimismo. Por quê? Eu não estou generalizando, ok ou não? Mas as maiorias das pessoas que são vitimistas, elas estão sendo vitimistas com problemas que foram elas mesmas que causaram. Por isso que não muda muito. Não me convence não. Pastor, deixa eu falar com esse negócio. Vira até o pescocinho assim, ó. Sabe aquelas calopsitas que vem com o pescocinho assim pra você fazer? Tem crente que é assim, ele chega e fala: pastor, te contar um negócio. Eu estava vindo da minha cidade, roubaram tudo que eu tenho. Roubaram, estou sem documento. Eu preciso de R$10 para me pagar a passagem. Que passagem que é R$10, irmão? Vitimismo. Uma vez, o Ford Curveiro estava acontecendo na praça. A gente estava fazendo uma conferência na Engenheiro Luiz Antônio Gonzaga. Chegou um cara, esses hippie. Sabe esses hippie? Loucão, com um copo de uísque desse tamanho na porta da igreja. E começou a confrontar. Falou: aqui nessa igreja que pede dízimo. Só vem com isso, né? Com esse papo, né? Eu falei: a igreja não, a Bíblia sim. Aí ele falou: então vocês... E começou a jogar o copo de uísque assim na porta da igreja. Vocês são tudo vagabundo, vocês são tudo ladrão. Eu falei com todo o carinho do mundo, Deus sabe disso. Eu falei: varão, chega aqui, vem cá. Ele chegou: o que é? Eu falei: por que você está na rua? Que não te interessa, que não sei o que. Eu falei: não, só estou te perguntando. Por que você está na rua? Ele respondeu o que eu queria. Ele falou assim: porque eu quero. Eu falei: pronto. Eu estou na igreja porque eu quero. Eu dou o meu dízimo porque eu quero. Eu sou fiel a Deus porque eu quero. O problema é que tem gente que fica se vitimizando por consequências de problemas que foi ela mesma que causou. Quem está aqui, crente? Você está aqui ou não? Pastor, o que eu faço? Levanta a cabeça e se posiciona, e vai caçar um jeito de você resolver esse problema que foi você que causou. Não, mas agora eu vou suicidar. Vai não. Vai não. Deus vai quebrar a corda. Vai. Eu salvei um rapaz uma vez que tentou suicidar 2 vezes e não conseguiu. Minha mãe está de prova aqui. Você lembra do Israel, que era vizinho lá da senhora? Estava na porta com um amigo meu, a esposa dele gritou: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nós entramos dentro da casa dela, numa casa de 2 andares. Quando eu pisei o pé na escada no 2º andar, fez o barulho. Pum! Ele estava preso dentro do banheiro, a porta trancada, nós derrubamos a porta, ele estava caído no chão do banheiro, amarrou a corda.
Não é Cagi não. Mas ele amarrou aquela mangueirinha do chuveiro. Ele amarrou a mangueirinha do chuveiro no pescoço, amarrou na janela do banheiro e pulou. Pulou no chão. O barulho que eu achei que era um tiro era ele caindo no chão. Ele estava sentado chorando. Eu falei, que isso, Israel? O que você arrumou, mano? Não quero mais viver, que não sei o que. Nós oramos por ele. Ele ficou bem, deitou na cama. Saímos da casa da irmã. Passou 10 minutos, ela gritou de novo. Ele desceu lá para uma área que tinha no andar de baixo, amarrou um lençol no caibro da área, amarrou no pescoço e pulou. O que aconteceu? Deus desfez o nó e ele caiu. E aí quando ele caiu no chão, a gente foi orar por ele. Ele estava estagnado assim, parado assim, ó. Eu falei, Israel, olha para mim. Olha o nome do cara, Israel, mano. Eu falei, olha para mim. E ele ficava assim com o olho assim. Eu falei, olha para mim. Começamos a orar. Eu falei, Gleice, repreende. Começou a repreender. Daqui a pouco ele voltou normal. Eu virei para ele e falei assim, você não vai morrer. Jesus tem um plano na sua vida. Levantou e foi viver. O que falta nas pessoas às vezes, irmão? Levantar e viver. O problema, sabe o que é? A gente corre dos problemas, quando na verdade a gente tinha que enfrentá-los e resolvê-los. O problema é que a gente quer correr. E Deus está dizendo, bate o cajado no chão, o mar vai se abrir. Diga ao povo que marche. Ai, Senhor, acho que eu não vou aguentar mais não. Aguenta, bate o cajado no chão que você vai ver o que eu vou fazer. Cutuca alguém que está do seu lado e fala, para de vitimizar. Fala para ele. Fala com ele, irmão. Para de vitimizar. Fala aí. Por quê? Porque você tem um Deus. Porque você tem um Senhor, você tem um Salvador. E ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Ou seja, você nunca estará esquecido, a menos que você queira estar. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados dentro da fornalha, não tinha nenhum recurso natural mais, acabou. O rei Nabucodonosor já tinha mandado esquentar 7 vezes mais a fornalha, de modo que os servos do rei, quando foram jogar os 3 meninos lá dentro, eles morreram na porta da fornalha. Imagina se o fogo estava quente. Não tinha mais recurso, mas o 4º homem da fornalha estava lá dentro. É doideira, pastor? Pois é, eu sou doido. Irmão, quem acredita que Lázaro ressuscitou 4 dias depois de morrer aqui? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita que um rapaz chamado Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe, de uma baleia? Quem acredita? Quem acredita? Você é doido. Você é maluco. Eu não acredito nessas coisas não. Você acredita em coisa pior, que tinha gente que ia dar picanha e não deu. E vem falar de nós que acredita no... me ajuda aí, irmão. Você caiu em coisa pior. Você caiu no culto. Não, essas coisas de crente maluco, esse negócio. Eu não acredito que... não acredito que drogado larga droga. Eu não acredito que agora dizia que era traficante, que era malandro, e agora está pregando a palavra de Deus. Eu não acredito nessas coisas. Você acredita na meteorologia. E tem dia que eles falam que vai chover e a água não vem. Eu vou mais fundo, pode ir ou não? Você já acreditou em cartomante, mano? Me ajuda aí, mano. Ô, irmão, cigano, me perdoa. Você já acreditou? Mas nós temos um cigano convertido, amém ou não? Glória a Deus. Mas me ajuda aí, irmão. Você já foi de cartomante para tirar a carta e eu sinto que está vindo um amor. Aí chegou o amor, acabou com sua vida sentimental, destruiu tudo, acabou com tudo. Deixa eu ler sua mão aqui, aí vai lá ler a mão. Estou sentindo que vai chegar prosperidade. Chegou foi boleto. Chegou foi dívida, chegou foi conta. Chegou foi aperto financeiro. Quem está aqui, irmão? Está começando a ficar bom, não tá? De vez em quando tem que dar uma...
Eu vou acreditar que Jesus é real e que Ele abriu o mar vermelho e que Ele ressuscitou o morto. Eu vou acreditar que Ele pode curar a minha enfermidade. Eu vou acreditar que eu posso ser pai ainda em 2025. Eu vou acreditar que Ele pode abrir portas porque Ele é Deus. Quem lembra de 2012? Falaram que o mundo ia acabar e teve gente que se trancou no quarto. Tem gente construindo bunker, é bunker que chama, né? Aqueles esconderijos de concreto, que o apocalipse vai acontecer. Eu estou esperando o apocalipse acontecer. Eu vou lá construir bunker para me ficar escondido. Eu quero ser arrebatado, meu irmão. Você acha que eu quero um lugar na terra? Eu quero um lugar no céu, Arthur. Você acredita no jornal o que o jornal está dizendo, mas não acredita que Jesus vai voltar quando o profeta fala. Você está entendendo que o que muda a nossa vida são as nossas atitudes de fé. Eu creio que o Senhor pode fazer, Jesus. Eu creio que o Senhor pode fazer. Quando as irmãs de Lázaro sepultaram o irmão, pensa isso. Quando as irmãs de Lázaro sepultaram ele, 4 dias depois, não tinha mais recursos, pastor Isaac. A certidão de óbito já estava lá. Já está morto, não tem como mais. Não adianta chorar, espernear. Pode enterrar, estava morto e enterrado, sim ou não? Mas aí chegou o grandão lá, e ele está dizendo assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Onde vocês colocaram Lázaro? Não, aí estão na picuinha. Não, mas se eu tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Tem uns crentes assim dentro da igreja. Não, mas se o senhor não tivesse vindo antes, não tinha acontecido isso. Jesus está dizendo assim: olhem para mim, aonde vocês colocaram Lázaro? Por quê? Meu negócio não é com vocês não, meu negócio é com Ele. Eu vou lá curar. Escuta, irmão. Jesus não vai perder tempo com o incrédulo nesses dias. Jesus não vai perder tempo com quem não crê. Ele está procurando. É forte essa, desceu agora. Você sabe quem Jesus está procurando? Quem crê, mesmo que esteja morto. Onde vocês colocaram Lázaro? Mas ele morreu. Mas ele era meu amigo, cria em mim, acreditava em mim. Me leva lá. Pode estar morto o casamento, pode estar morto a empresa, pode estar morta a vida financeira, pode estar morta a vida profissional. Se ainda tem fé no seu coração, para quê? Ele vai chegar e vai dizer: Lázaro, sai para fora, venha, a prosperidade vai vir atrás de você, a cura vai vir atrás de você. Ei, irmão, escuta o que eu estou profetizando aqui. Vai acontecer milagres, porque Ele é poderoso para fazer. Tudo vai dar onde, pastor? Vai dar na forma com que eu me posiciono no dia mau. Quando Jó chegou no último estágio da vida dele, não tinha mais recurso nenhum. Sabe por que eu estou pregando isso daqui? Porque eu quero viver um milagre ainda essa semana. E eu preciso viver um milagre ainda essa semana. E não é dos pequenos não, irmão. Hein, pastor Isaac? Pensa no milagrão. E antes de subir em cima desse altar, eu me ajoelhei ali e falei com o Senhor assim: eu vou pregar o que eu vivo. E se eu falar para você que domingo eu vou contar testemunho aqui, você crê? Quem crê? Por que você está falando isso com tanta certeza, pastor Arthur? Porque todo aquele que crê verá a glória de Deus. Todo aquele que acreditar. Deixa eu terminar, Jesus. Quando Jó chega naquele último estágio da vida, não tinha mais nenhum recurso humano. Sem filhos, sem animais, sem servos, sem dinheiro, sem mulher. Quantos casados, homens casados nós temos aqui? Homens casados. Você se imagina sem essa mulher sua? Imagina aí, não tem como. Aí de vez em quando vem aquela conversa, né? Quem vai morrer primeiro? Nossa, se você morrer primeiro, eu vou voltar e puxar seu pé se você casar de novo. Eu conheço gente que fala isso. Eu conheço. Jó estava sem ninguém, irmão. Tinha perdido a esposa, tinha perdido os filhos. E o pior, a esposa de Jó não morreu não, ela abandonou ele. É pior ainda. Não tinha mais recurso humano, sim ou não? Mas aí em Jó 42, o Deus do sobrenatural vira e fala assim: ó, Jó,
Você suportou tudo com integridade e com fé. Vou dobrar tudo que você tinha antes. Não tinha filhas mais formosas do que as filhas de Jó. Jó teve o dobro do número de animais que tinha. Jó teve o dobro de número de servos que tinha. Jó teve o dobro de número de dinheiro, de prosperidade. O mais rico do Oriente era Jó. Por quê? Porque no dia mau se posicionou da maneira certa. Se prostrou em terra, adorou ao Senhor. Estamos encerrando. Fala comigo assim: porque para toda... Não, mais alto. Porque para toda causa impossível da minha vida, Deus tem algo sobrenatural para fazer. Porque para toda causa impossível da sua vida, Deus tem algo sobrenatural para fazer. Aleluia! Nada é impossível para Deus. Eu quero profetizar. Ainda essa semana, hoje é quarta-feira, eu quero profetizar que ainda essa semana, até no domingo, algo sobrenatural vai acontecer. Eu quero profetizar que ainda essa semana, até no domingo, o que era impossível de acontecer, o Senhor vai reverter a situação e vai provar para mim e para você que Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar a situação. Escuta, se você está numa situação que não há mais recursos humanos, chegou a hora do Deus do sobrenatural entrar em ação. Chegou a hora do Deus poderoso entrar em ação. Chegou a hora do Deus do impossível entrar em ação. Por quê? Porque quando Ele abriu o mar, todo mundo ali soube que tinha um Deus em Israel. Porque quando ele entrou dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo ficou sabendo que aqueles 3 rapazes tinham um Deus, inclusive o rei. Quando ele ressuscitou Lázaro, todos ali souberam que havia um Jesus que tinha poder para ressuscitar mortos. Porque quando ele chegar na minha e na sua vida, todo mundo vai ver. Quando ele chegar na minha e na sua vida, todo mundo vai reconhecer que tinha um Deus que habitava na vida daquela moça. Tinha um Deus que habitava na vida daquele homem. Tinha um Deus que protegia a vida daquele líder. Tinha um Deus que protegia a vida daquela menina. Por quê? Porque Ele é o guarda de Israel. E o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Por isso que todos os dias eu chego na minha casa, deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Por quê? Porque eu sei que tem alguém cuidando de tudo. Por isso que todas as vezes que eu vejo um bebê nascendo, o Anderson Freire tem uma canção que diz assim, ó: não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, num sorriso de uma mãe que deu a luz. Todas as vezes que eu vejo uma mãe amamentando um filho, aquilo me dá esperança. Todas as vezes que eu vejo a chuva cair do céu, aquilo me dá esperança. Todas as vezes, escuta irmãos, todas as vezes que eu vejo uma árvore dando fruto, aquilo me dá esperança. Por quê? Porque todos esses fenômenos o homem não tem capacidade de fazer. Todos esses fenômenos, escuta, o homem não tem capacidade de colocar uma criança dentro do ventre de uma mulher e fazer ela gerar 9 meses e depois nascer uma criança. O homem não tem capacidade de fazer isso. Só Deus pode fazer o sobrenatural. Escuta, o homem não tem capacidade de fazer uma árvore germinar. Isso, ele só planta. Quem dá o crescimento é Deus. O homem não tem capacidade de fazer a água cair do céu. Só Deus pode fazer isso. Por isso, todas as vezes que você olhar para a chuva, todas as vezes que você
você olhar para os frutos da terra, todas as vezes que você olhar para uma mulher gerando uma criança, isso precisa gerar esperança no seu coração, porque Ele ainda faz o sobrenatural acontecer, Ele ainda faz o impossível acontecer. Escuta, Ele ainda pode fazer uma mãe estéril gerar filhos, Ele ainda pode acalmar a tempestade, Ele ainda pode fazer o paralítico andar, Ele ainda pode usar os loucos para confundir os sábios, porque Ele ainda é Deus. Quem é esse que até o mar lhe obedece e o vento lhe obedece? Quem é esse? Mas escuta uma coisa, isso não pode acontecer, pastor Isaac. A minha mulher era estéril e eu sou velho, já dizia o vovô Abraão. Isso não pode acontecer. Mas isso não tem a ver com você, Abraão. Eu que vou voltar daqui a um ano e vou dar um filho para vocês. Isso não tem a ver com vocês. Não, Jesus, mas já está morto há 4 dias, não tem mais o que fazer, já está fedendo. Eu já não falei para você que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, mulher. Aí eu abri a minha Bíblia em João 20 e me deparei com quem? Com Maria Madalena, chorando ao túmulo do rei. E ela chega: por que você está chorando? E aí os anjos do Senhor chegam, né? Por que você está chorando, minha filha? Não, é porque aqui estava o corpo do meu mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda para trás, creio eu, disposta a ir embora. E quando Yeshua aparece e vira para ela e diz: Maria, por que choras? Escuta, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Eu já não falei para você que eu falei para vocês, eu estava pregando, parece que vocês não estavam prestando atenção. O filho do homem ia morrer, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar. Maria, o que você está fazendo aqui? Vai chamar os discípulos e conte para eles o que aconteceu. É porque o mestre Jesus ressuscitou, ele não está mais morto. E aí sabe o que aconteceu? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá o teu grande amor. Escuta, meu irmão, Jesus não está morto, ele está vivo, ele está aqui nessa igreja agora, e ele pode fazer acontecer aquilo que você achava que era impossível. Então, por favor, para de procurar entre os mortos aquele que vive. Tem 2 tipos de gente no vale de ossos secos: tem um legista e tem um profeta. Quem é o legista? O legista é aquele que fala: morreu, acabou, já era, está morto. Quem é o profeta? O profeta é aquele que diz: Espírito, vento do Espírito, vem dos 4 cantos, vem e sopra no vale de ossos secos, e ele voltará a ter vida. Escuta, qual geração você faz parte? Dos legistas ou dos profetas? Porque eu faço parte de uma geração, irmão, que vai profetizar a vida. Ah, pastor, mas já assinou o divórcio. Não tem problema, Deus pode restaurar. Ai, pastor, mas eu já fechei a empresa. Não tem problema não, Deus te dá outra se Ele quiser. Ai, pastor, mas eu já desisti do meu sonho. Ele pode reacender a chama no seu coração novamente, para que você volte a sonhar. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos vivendo no meio de uma geração de Tomé. Quem é o Tomé? O Tomé é o que precisa ver. Não vem com essa história que o Senhor ressuscitou, não. Me mostra a cicatriz nas mãos aí. Não, pastor, não vem com essa história que Jesus precisa, que Jesus pode fazer milagre, não. Eu quero enxergar. Então toma, veja. Só que tem uma coisa, Tomé: você crê porque você vê, mas bem-aventurado. Bem-aventurado quem não viu, bem-aventurado quem não enxergou, bem-aventurado até quem não sentiu ainda, mas crê no seu íntimo que vai acontecer. Porque o escritor de Hebreus no capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a convicção das coisas que se esperam. Eu não estou enxergando, mas já está na minha mão, porque eu creio pelo poder da fé. Eu ainda não conquistei, mas eu já recebi, porque pelo poder da fé eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
prevalece.